Olá, querido amigo e amiga, paz do Senhor. Que Deus continue te abençoando poderosamente, tá ok? Não só você, mas toda a sua família. Vamos para mais um vídeo aí do quadro Personalidades Bíblicas. E antes da gente entrar no vídeo, queria só fazer aqui uma correção, né? No último vídeo, a respeito do cristão e do mundo, eu citei o versículo: Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E a referência que eu dei lá foi 1 Coríntios 12, verso 1, mas na verdade é Romanos capítulo 12, verso 2, tá ok? Corrigindo aqui a minha, o meu erro aí no último vídeo, tá ok? Nós vamos falar a respeito de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia vai nos falar que Davi era pastor de ovelhas, né? Nos fala também que Davi era ruivo, baixo, e ele era um dos filhos de Jessé. E a Bíblia nos fala que quando Deus decidiu escolher outra pessoa para suceder Saul, né, Deus havia rejeitado a Saul. Deus enviou Samuel na casa de Jessé para escolher ali um rei. Né? E Jessé começou a passar filho por filho. Samuel passou em filho por filho de Jessé e não encontrou aquele que Deus tinha escolhido, até que ele perguntou para Jessé se não havia mais nenhum filho, e Jessé disse que havia o menor, o mais moço, que estava no campo cuidando das ovelhas. Ali, Davi foi ungido rei de Israel, apesar de não assumir esse cargo assim de imediato, né? Ele passou por uma etapa, por um processo, e lá na frente ele foi ungido o rei de Israel. A Bíblia vai nos falar que Davi também foi conhecido por ter matado um urso-leão e também por ter derrubado o filisteu Golias. Né? Davi, com algumas pedras e com a funda, derrubou o gigante filisteu que caçoava ali, que zombava do Deus de Israel e também do exército do rei Saul. E por esse motivo e por tantas outras conquistas de Davi, Saul ficou atormentado e queria e tentou por diversas vezes contra a vida de Davi. E Deus, de certa forma, deu Saul na mão de Davi por diversas vezes também, mas Davi tinha o entendimento de que ele não poderia tocar no ungido do Senhor. Davi foi então, depois de alguns anos, depois da morte de Saul, ele foi ungido, ele foi coroado rei de Israel e reinou por 40 anos. Né? A vida de Davi é cheia de histórias, algumas um tanto quanto conturbadas e adversas, como por exemplo quando ele mandou que Urias fosse na frente do exército para que ele morresse, então ele pudesse se casar com Batseba, que é a mãe de Salomão, que foi um rei também de Israel, filho de Davi. Mas o mais interessante que me chama a atenção na história de Davi é que Davi pecou contra o Senhor, mas houve no coração de Davi lugar para o arrependimento. E Deus amava Davi, e Deus perdoou a Davi pelos seus pecados, porque ele confessou o seu pecado a Deus e buscou dele perdão. Assim nós devemos proceder quando nós pecarmos, quando nós falharmos diante de Deus, pedir perdão e crer na graça de Deus. A Bíblia nos fala também que Davi foi amigo de Jonatas, que era filho de Saul. Foi uma amizade muito bonita e sem dúvida nenhuma é dos casos mais lindos de amizade que a Bíblia nos relata. Teve diversos filhos, alguns foram reis, né, como Absalão, que foi como eu posso dizer, ele assumiu o trono, na verdade, né, destronou seu pai e logo após morreu também. Teve diversas confusões entre os filhos de Davi devido ao pecado dele. Davi colheu as consequências do seu pecado. Mas o que mais chama atenção na história de Davi, o que mais marca na história dele como rei de Israel, foi por ele ser um homem segundo o coração de Deus. Né? Que nós venhamos ser pessoas dessa forma, homens, mulheres, jovens, segundo o coração de Deus, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo, tá ok? Deus te abençoe.